Então você que tá aí acompanhando com a gente, sabadão é dia do quê? É Papo Jovem, comentário bíblico. É dia da gente ler a Bíblia junto, porque afinal, quer dizer, não no sábado, né? O sábado também, mas é dia de que a gente leu a Bíblia durante a semana, a leitura bíblica anual da IBNU, e agora no sábado a gente aqui bate um papo do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, contigo sobre como foi essa leitura. E aí, o que você aprendeu? Como é que você desenvolveu? Como que foi o seu relacionamento com Jesus ao longo dessa leitura tão especial da semana? E para fazer comigo tá a Carol, que já tá aqui, todo mundo conhece, a nossa aeromoça especial, que pousa aqui no nosso canal para poder falar um pouquinho sobre as coisas elevadas. Olha, coisas do céu. As coisas do céu. Isso aí, figurinha carimbada aqui já. É isso aí. E galera, olha só, a gente vai falar hoje sobre o livro de Lucas, a gente não vai falar o livro todo, mas algumas coisas são importantes para você, de repente, que está na sua primeira leitura bíblica, talvez da vida, ou até mesmo que já tenha bastante experiência, mas só para você relembrar um pouquinho. O Evangelho de Lucas, ele é o terceiro evangelho do nosso texto bíblico, e é o terceiro evangelho chamado de Evangelho Sinótico. Se você reparou, no sábado passado a gente fez uma quebrinha, né? Porque a gente estava fazendo Mateus, Marcos, aí você falou, cadê Lucas aqui? E aí a gente partiu para João, deu assim, o que aconteceu? Vou explicar um pouquinho para você. A questão é o seguinte: o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos é o mesmo personagem, é o mesmo autor. Então o que a gente vai fazer? Nessa próxima sequência de vídeos aqui do Integre, nós vamos conectar o livro de Lucas, o Evangelho, com o livro de Atos, com essa parte histórica. E aí a gente vai ter uma visão muito ampla e muito legal de como a coisa aconteceu, como Jesus veio, como Jesus teve toda a sua infância, crescimento, ministério, a sua obra na cruz, a sua ressurreição e o que acontece depois disso. Como tudo isso chegou no Dilean, na Carol e em você que está aí nos assistindo hoje. É por isso que essa parte agora é muito especial, é muito legal. A gente convida você a ler o texto bíblico e também, claro, a ficar aqui com a gente, batendo esse nosso papo aqui juntos. Então o que acontece? Olha só que legal. O livro de Lucas, ele é muito especial na forma como ele começa. Por quê? Porque Lucas tem dois públicos, talvez assim, ele tem um público geral, que é o público gentílico, né? Então a gente viu Mateus, um público bem focado nos judeus, Marcos, um público mais focado na questão romana, são gentios também, né? Ou seja, não eram judeus, mas é um público mais fechado. Agora, o livro de Lucas, galera, é muito especial em algumas coisas. Por quê? Primeiro que você vai ver a genealogia que nós temos no livro de Lucas. A genealogia, ela vai assim aparecendo até mesmo Adão, né? A ideia vai lá no começo. Vai lá no começo. Ele fala, aqui na mensagem fala filho de Adão, filho de Deus. Exatamente. Falar, exatamente. Então, assim, é muito legal a gente perceber isso aí, porque a gente vai ver como essa realidade está bem conectada, né? Ou seja, Jesus não é de um povo específico, Jesus não é de um grupinho, Jesus não sei lá, de alguma coisa nesse sentido. Jesus é realmente de todos, ele é para todos. E outra coisa que eu acho muito bacana quando a gente está olhando aqui o livro de Lucas é a gente perceber como algumas realidades bem especiais elas vão sendo bem fortes. O primeiro delas é essa história do começo, né? Porque você tem ali a história de Zacarias, né? A da sua esposa, você tem o nascimento o anúncio de João, o anúncio de Jesus, mas ganha uma grande proeminência Isabel e Maria nesse capítulo primeiro. Ganha uma proeminência muito especial a questão das mulheres. E eu quero depois, um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco a Carol também vai falar sobre o capítulo 2, algumas coisas, mas eu acho lindo a gente perceber não só a proeminência das mulheres, mas inclusive toda essa alegria da realidade de um encontro, do fato de que o divino irrompeu na história. Você vai ver Zacarias trazendo um cântico que é
fantástico, falando sobre a salvação chegou, o Senhor visitou novamente o seu povo, enfim, nós temos agora, nós podemos ver a glória, a obra de Deus, é fantástico. Depois disso nós temos Isabel também falando, né, sobre aquilo que ela tem, sobre a alegria que tem, mas realmente o Cântico de Maria é algo especial para mim demais. Ele começa ali no capítulo 46, né, ou melhor, no versículo 46, e a forma como, inclusive, a Bíblia, né, a mensagem, ela traz isso aí, porque ela diz assim, e Maria irrompeu em louvor. Cara, é muito especial essa forma, esse jeito de falar, de quando a gente se conecta, quando a gente percebe a glória de Deus, algo diferente realmente acontece na nossa vida. E rompe um louvor. A coisa assim, não dá para segurar. A ideia é essa, né? E a gente vê isso. Esse começo é contagiante, né, Dil? Sem dúvida. Aí, logo em seguida, a Maria fala, meu coração extravasa em louvor a ti, Senhor. Parece que é uma coisa, parece que a coisa vai crescendo, né? E Isabel, quando Maria encontra Isabel, que as duas estão grávidas, né? Já, né? Que Maria já recebe o anúncio, e aí o bebê na barriga de Isabel já se mexe, então elas percebem que alguma coisa diferente aconteceu ali, que tem uma presença especial de Deus ali. E aí até o próprio cântico de Zacarias também, né? Então parece que é uma coisa assim que vai crescendo, é uma alegria, uma coisa diferente que está acontecendo nesse tempo, né? E aí, a questão do capítulo 2 também, eu já ia bater a bola para frente, falo dos pastores, que eles recebem essa mensagem, e também é uma coisa gloriosa, né? Os anjos, você imagina um coral de anjos aparecendo assim, de repente, à noite, e os pastores vão lá para ver o que está acontecendo, eles querem conferir isso. E é muito. Aí logo em seguida tem o próprio Simeão, né? Quando Jesus já nasceu, Simeão olha para aquela criança e vê a presença de Deus ali. Então tem um monte de coisa acontecendo nesse começo que é muito legal. E aí me parece que Lucas, isso que você estava falando com relação à proeminência das mulheres, né? Me parece que Lucas, é o que os estudiosos e os comentaristas falam, Lucas traz, ele dá visibilidade àqueles que não tinham visibilidade na época. Lucas parece que traz esse pessoal, ele traz as mulheres, ele traz os pastores, que era como se fossem os autônomos da época, né? Então, Lucas, ele dá uma ênfase, ele parece que ressalta o que Jesus veio fazer, resgatando a dignidade daquelas pessoas que, na época, não recebiam dignidade, né? Dependendo de que classe você faz parte, dependendo de que tipo de gente você é. Então, Jesus parece que devolve essa dignidade, dá essa visibilidade, e ele confronta os religiosos da época nisso, né? Ele fala, vocês não estão se encontrando com Deus da maneira correta, porque, na verdade, Deus veio para esses que estão sendo vulnerabilizados e tão frágeis, e os religiosos da época não estavam fazendo isso. Então, parece que esse começo glorioso de Lucas, né, resgata, né? Deus se mostra justamente para essas pessoas que não tinham visibilidade na época. Eu achei muito legal. E essa questão que você está falando, Carol, da visibilidade, eu acho muito especial no livro de Lucas, realmente, e a gente vê como isso vai vamos dizer assim, se desdobrando, sabe? Como a coisa vai... É como se, sei lá, você pegasse uma coisa dobrada, literalmente, e aí você origami. Alguma coisa nesse sentido, e você vai abrindo, e aí você vai começando a ver a figura completa, né? E eu acho isso muito bacana no livro de Lucas, como ele vai dando esses toques tão sutis, mas ao mesmo tempo tão profundos de como a coisa acontece. E a gente falou agora, por exemplo, sobre a alegria do encontro com Jesus, né? O encontro com o divino, quando há essa irrupção na história, e Zacarias canta, Isabel louva, e Maria louva, e dança, e enfim, existe uma celebração. Mas, ao mesmo tempo, Lucas mostra que isso não é sempre assim. E, na verdade, exatamente essa dinâmica de como as coisas vão assim se encaixando, sabe? Olha, o divino tá aqui na história, como as pessoas estão lidando com isso,
para quem será que ele veio, como é que a coisa acontece, que a gente vai vendo Lucas parece que respondendo essa pergunta, porque a pergunta talvez seja assim, peraí, tudo bem, ele é o Deus, ele é o divino, ele é o Messias, mas ele é para mim, eu tenho alguma conexão com essa pessoa, né? Como é que vai ser meu relacionamento com ele? E aí vai mostrar uma coisa muito legal que é o capítulo 4. Sei que a gente vai pular o 3 aqui, pessoal, mas você lê os capítulos aí você vai acompanhando. O capítulo 4, para mim, é muito marcante no Evangelho de Lucas. Por quê? Primeiro começa com a tentação de Jesus, mostrando que Jesus, ele foi tentado. A gente já tinha visto isso lá em Mateus também, no capítulo 3. Então, assim, a gente já tinha visto, não é uma novidade pra gente, mas enfim, Jesus, ele passa por essa realidade, passa por uma realidade muito forte, e aí quando ele volta, talvez a expectativa fosse assim, pô, é o cara que venceu, é o cara que, olha só, porque não é só lá na cruz que ele vence, lá é a vitória final, mas a gente vê Jesus, esse vitorioso, que foi tentado e resistiu a tudo isso, superou, né? E que superou, e que agora tá chegando, e aí ele chega na sinagoga, e ele abre o livro do profeta Isaías e fala assim, gente, a profecia aconteceu. O que era para acontecer? Mais irrupção, e louvor, e dança, e cântico, vamos lá, é isso aí, vamos abraçar, vamos beijar, vamos celebrar, mas não é o que acontece. Aí os caras começam a chegar e falam assim, mas quem é esse cara aí? Esse aí não é o filho de José e Maria? A gente não conhece quem são seus irmãos? E aí Jesus vai pegar... Ele pensa que é, né? Quem ele acha que ele é? Jesus vai falar uma coisa assim muito certeira, porque ele vai mostrar como na história a visão de Deus é totalmente diferente da visão do homem. Um pouco daquilo que a Carol estava falando, nesse desdobrar, nesse novo capítulo, como isso acontece, de que as pessoas que não tinham visibilidade acabam ganhando o próprio abraço do Eterno. Olha só que legal. Assim que as pessoas rejeitam ele fala para elas, olha, vocês conhecem o ditado, né? Médico, cura a ti mesmo, faz na tua terra aquilo que você fizeste em Cafarnaum. E ele disse assim, eu vou contar 2 histórias para vocês entenderem como a coisa de fato funciona. E tá lá no versículo 24 do capítulo 4. E ele diz assim, em verdade digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas. Ou seja, perdão, gente, estou com sinusite atacada. Saúde. Elias não foi enviado para nenhuma delas, ou seja, nenhuma das viúvas de Israel, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. E aí ele diz assim, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Essas 2 histórias mostram que você tem públicos bastante diferentes. Porque você tem uma viúva, como a Carol falou, de repente uma pessoa meio que colocada de lado na sociedade. Marginalizada, né? Marginalizada, que estava passando por uma dificuldade terrível, havia uma situação de morte, de perigo realmente de vida muito grande, mas isso, Jesus fala assim, gente, isso estava em todo lugar. Em Israel tinha gente da mesma forma, mas Deus demonstrou a sua graça através do seu profeta para aquela viúva lá em Sarepta, lá na região de Sidom. E depois também havia muita gente de nome e pronome, que a gente pode falar assim, aqui em Israel, que também tinha problemas e dificuldades. Mas foi por um grande general, Naamã, que Deus demonstrou a sua graça e a sua misericórdia e curou da lepra. Deus, ele não está preocupado com o título que a pessoa tem, Deus não está preocupado com aquilo que a pessoa acha que ela pode oferecer. E se você lembrar da história de Naamã, o cara rico, o cara que tinha, olha, eu posso te oferecer ouro, prata, posso te oferecer tudo, e Eliseu fala assim, vai lá e mergulha no rio. E ele inclusive fala assim, que esse rio aqui é muito melhor na minha casa, eu vou lá mergulhar na piscina de casa, é muito mais gostoso, né? E Eliseu nem aceitou o dinheiro depois que Naamã ofereceu, né? Porque Naamã queria pagar por aquilo, e aí Eliseu falou, não, o poder de Deus não se compra, não é isso, né? Exato. E você puxou um assunto interessante, Dil, porque aí eu já vou levar para o capítulo 5, quando Jesus vai para a casa de Levi. Levi ofereceu, que é Mateus, né? O outro discípulo, ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Então Jesus vai na casa de alguém que não é necessariamente alguém pobre.
Mas ele é uma espécie de marginalizado porque é um traidor, né? Alguém que saiu do seu próprio povo, cobra impostos do povo para dar para Roma. Então ele é considerado um traidor, né? Então é uma espécie de gente que a gente parece que não quer por perto, mas Jesus vai até ele. E aí os fariseus ficam, né, assustados com isso e falam, nossa, Jesus na casa de alguém assim tão corrupto, né, de má reputação. E Jesus fala um negócio muito interessante. Ele diz aqui, assim, na mensagem tá assim, Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? E aí você trazendo esse assunto de que parece que Deus se manifesta para outras pessoas que não aquelas do próprio povo de Deus, né, de Israel. Mas eu acho que isso envolve a questão da gente entender e perceber a nossa necessidade. Deus se encontra com as pessoas que têm necessidade, que sabem que têm necessidade, né? Então Jesus vai até Jesus ele está aberto às multidões. Quem quer que venha a ele está disponível. Mas aí quando Jesus se encontra com aquelas pessoas que se acham muito boas, né, que são os mestres da lei, que acham que entendem muito de Deus, essas pessoas parecem não precisar do poder de Deus, essas pessoas parecem não precisar da ajuda de Jesus ou de algo assim, né? Então, não importa isso que você estava falando, não importa a que classe social você pertence, se você tem muito ou pouco dinheiro, se você é mulher ou homem, se você é pobre ou rico, se você precisa de Jesus, a gente precisa de Jesus, a gente precisa reconhecer isso. Então, são as pessoas com quem Jesus se encontra, com quem precisa dele, com quem reconhece que precisa dele. E aí, no capítulo 6, que parece que é a espécie de Sermão do Monte que Mateus fala também, né? No capítulo 6 de Lucas aqui, tem alguma coisa que diz que abençoados são vocês quando nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Então eu acho que envolve muito essa questão da gente reconhecer que a gente realmente não tem nada para oferecer. E a gente precisa de Jesus, e aí Jesus vem e se encontra com a gente. E cura tudo aquilo que precisa ser curado em nós. Amém, amém. Quase uma pregação aqui, né? Mas é um apelo, hein? Mas é um apelo. Olha, é realmente especial. Eu vejo isso também quando a gente já vira o capítulo. Olha só o capítulo 7, para mim é uma história muito legal de a gente ver essas relações e de como aquilo que a gente estava falando, a Lucas está dando ênfase para pessoas que de repente dentro daquela sociedade, para quem a história estava acontecendo, que era dentro da realidade de Israel, né? Talvez não tinham visibilidade e até mesmo eram de certa forma colocadas de lado. Você falou de Levi, que apesar de ser judeu, né, apesar de ser do povo, ele era cobrador de impostos. Mas quando a gente chega no capítulo 7, a gente tem um centurião que demonstra fé em Jesus, uma fé especial, uma fé assim tremenda, porque ele fala para Jesus, olha, você não precisa nem ir em casa, eu não sou digno, entendeu? Olha o tipo de percepção que esse cara tinha sobre Jesus. Ele fala assim, olha, eu também sou líder, vamos dizer assim. Eu também mando nos pagodes aqui, né? Quando eu mando vai e faz, você tem que ir fazer e acabou. E eu sei quem você é. Se você falar, vai, acaba. Só de você falar, o nível de percepção de que aquele homem que não era do povo tinha sobre Jesus e de a busca de um relacionamento, de percepção, de conexão que ele tinha, era impressionante. E mais, ainda continuando na mesma vertente, ele não foi buscar a cura de repente, por exemplo, para alguém falar assim, não, para a mãe, né, para o pai, para a esposa. O texto vai dizer que era para um servo dele, né? Ou seja, um servo, alguém que ele estimava. Veja, e aí você começa a ver essas cadeias de relacionamentos. É um centurião que é um homem extremamente importante dentro da realidade romana, não da realidade judaica, né? Mas da realidade romana, que olha para Jesus, o judeu, que é subalterno dos romanos, vamos dizer assim, né? Que é o povo que está debaixo da liderança romana, vê Jesus como alguém superior, buscando
a solução para um problema de saúde para alguém que dentro do sistema que existia de cultura, de política, de vida, era alguém subalterno, era alguém inferior, né? E aí a gente começa a ver essas dinâmicas dos relacionamentos acontecendo. O centurião reconhecendo Jesus, buscando ajuda para aquele que era o seu servo. Jesus cura esse servo. Jesus, então, se apresenta ali como esse senhor que tem um poder especial. Se a gente olhar antes, no capítulo 6, aí ele fala que a Carol colocou, ele fala, eu não lembro agora se é o 6 ou 5, acho que é o 6, que ele tem a questão que ele tem a questão do paralítico, é no 6, né? Eu não tem importância, mas alguns capítulos antes tem a questão do paralítico, de quando o pessoal fica lá, se você não tem poder pra perdoar pecados, ele fala que eu não tenho poder, o quê, rapaz? Tá pensando que eu tá falando com quem? Se você acha que eu não tenho poder, é mais fácil falar levante e anda, então aí, vamos lá, galera, sobe aí, pega a cama e sai fora. E o cara só para mostrar que ele sabe fazer as duas coisas, que Jesus perdoa pecados e cura milagres difíceis. Mas é exatamente essa questão de que agora esse centurião, ele não precisa nada. Ele fala, olha, se você falar, eu já sei que vai acontecer. E isso, então, é especial. Ao mesmo tempo que você vai chegando no final do capítulo 7, e Jesus, ele é ungido por aquela pecadora. E aí, as pessoas que estão ali, inclusive o próprio cara que convidou Jesus para ir para a casa dele, não oferece água para lavar os pés, não... Pelo contrário, fica tirando sarro, fica ali fazendo seu montinho. Esse cara não sabe de nada, não, tá vendo só? Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não aceitaria isso, não sei o quê. Então, essas relações são muito interessantes dentro do livro, de como a coisa vai sendo construída, né? Exato, e as pessoas, elas mostram quem elas são a partir das coisas que elas fazem, né? A gente gosta muito de falar, de discurso, de dizer eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente mostra muito mais quem a gente é a partir das coisas que a gente faz. Você vê o próprio centurião, ele agiu, né, mostrando quem ele considerava que Jesus era. Simão, né, esse fariseu que convidou Jesus para a casa dele, mostrou quem ele era quando ele não honrou a Jesus como um convidado, né? Naquela sociedade, quando você convida alguém para sua casa, você oferece, você lava os pés das pessoas, porque tinha muito pó, né, no caminho, então você recebe a pessoa lavando o pé da pessoa. Como a gente faria hoje, né? Você oferece um cafezinho, você pede para a pessoa sentar no melhor sofá que você tem, então você quer honrar a pessoa, né, como seu convidado. Simão não fez nada disso com Jesus. Quem fez, na verdade, foi uma pessoa que naquela sociedade era considerada desonrada. Então ela foi corajosa, essa mulher foi corajosa, porque ela entrou num ambiente que ela sabia que era hostil para ela, mas ela não se importou com isso. Ela falou, eu tenho uma missão, eu sei quem Jesus é, e eu preciso honrar quem Jesus é. E ela mostra isso, né, servindo e derramando lágrimas nos pés de Jesus e derramando perfume, né, e Jesus coloca, Jesus ressalta essa situação. E aqui na mensagem tem uma questão muito interessante, porque aí os caras, né, aqueles mestres da lei, doutores, todos sabedores de todas as coisas, conhecedores profundamente de Deus e da palavra de Deus, eles ficam chocados com aquilo, né, e falam, nossa, como que Jesus dá atenção para uma pessoa desonrada como essa? E aí Jesus conta aquela história, né, do perdão da dívida, maior ou menor, e a mensagem fala assim, quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. Eu achei isso sensacional, porque aí volta naquela questão de o quanto a gente precisa de Jesus e quanto a gente reconhece que precisa dele. Então, se eu acho que não preciso de tanto perdão, se eu acho que eu estou fazendo tudo certo, né? Eu não preciso agradecer a Deus tanto, eu não preciso agradecer a Jesus tanto. Pelo quê? Porque eu já sou muito boa. Mas quem sabe, né, quando a gente reconhece que realmente a gente não tem nada para oferecer, que Deus fez tudo por nós em Jesus. Nossa, aí o coração enche de gratidão. E aí a gente não tem como não se derramar e se jogar aos pés de Jesus, realmente. Amém. É exatamente isso. Bom, né? E vai ficando cada vez marcante isso, porque a gente se você está lendo o texto, você está percebendo que ali, até o capítulo 9, mais ou menos, você vai ver Jesus sendo apresentado como
como essa pessoa poderosa. Ele expulsa demônio, cura doença, ele multiplica pão, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. É assim, extremamente marcante. Só que quando chega ali pro finalzinho do capítulo 9, a gente vai ver que Lucas ele dá uma guinada no seu texto. Ele fala assim, ó, galera, agora é o seguinte, a gente tem que falar sobre a coisa séria. Vocês souberam quem é esse cara? Vocês viram quem ele é? Vocês viram o poder dele? Agora, entendam o que ele veio aqui para fazer, que é isso aí. Ele veio para aquele que reconhece o quão pecador é. Enquanto o cara não reconhece, não vai sair do lugar. Ele vai ficar sempre achando que tem alguma coisa nele que é boa, que tem alguma virtude, que tem alguma coisa, e a coisa não vai. Só e a coisa é tão séria, porque quando a gente chega no capítulo 9, antes de... ou seja, para demonstrar a coisa de uma forma mais forte, vamos dizer assim, olha só, o capítulo 9, versículo 51 diz assim, ó: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. Ó, isso aqui já é antes, né? Aqui ele tá falando sobre esse momento agora que ele vai caminhar para Jerusalém. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente que entraram em um povoado samaritano para lhe fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu porque ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E Jesus, porém, respondendo, disse. Então, repreendeu-os, né? Então ele e seus discípulos foram para um outro povoado. Eu acho muito legal essa questão, por quê? Porque primeiro nos dá uma direção. Olha, Lucas ele fez um preparativo. Esse aqui é Jesus. Agora entendam o que Jesus vai fazer. Jesus está indo para Jerusalém. Nós sabemos para quê já, porque a gente conhece a história. Se você não conhece, leia. Eu não vou dar spoiler. Mas ele está indo para Jerusalém. A gente é especialista em spoiler, Diego. É verdade, é que o spoiler é o canal do spoiler bíblico, né? Jesus está indo para cumprir a sua obra. Ele está indo para fazer aquilo que ele veio para fazer. Ele está indo em direção a Jerusalém. E no meio desse pagode todo, no meio dele tá indo para lá, o que acontece? Acontece essa situação. Mas peraí, tem gente que não recebe. E aí, a visão geral dos discípulos já é qual? Vamos tacar fogo, vamos arrebentar tudo, vamos... Aqui o nosso negócio é soco, porrada e bomba. E Jesus fala assim, não é assim, galera. Não é desse jeito, cara. Eu acho que essa história é muito marcante porque primeiro mostra que Jesus tem uma direção para onde ele vai. Essa direção não é a mesma que todos caminham. Eu acho que isso é importante para você hoje, que está assistindo o vídeo, você tomar essa decisão para você. A Carol depois faz aí o apelo, levanta a mão. Você tomar essa decisão, para onde realmente eu tô indo? Tô indo com Jesus para aquilo que é. Eu reconheço Jesus como esse que vai falar e os meus pecados vão ser perdoados, que vai falar e o mar vai se acalmar, vai ter multiplicação de pães, vai ter cura da doença, vai ter, enfim, eu sou esse que tá, quando encontra com Jesus, dançando, cantando e rompendo de louvor, ou talvez eu seja esse que tá nessa posição de rejeição, sabe? Tipo, vamos ver qual que vai ser, eu sei lá, esse cara é meio estranho, né? Não curti muito a barba dele. Eu tenho barba muito longa, né? E assim, eu tenho minhas certezas, eu estudo muito a Bíblia, eu sei muito das coisas, então eu acho que eu não preciso tanto assim, né, da graça e da misericórdia de Deus, porque e é muito interessante porque quanto mais Jesus se mostra, parece que com mais raiva esses doutores da lei ficam, né? Porque eles não querem perder o posto deles, eles não querem perder essa posição que eles têm de donos da verdade. Então isso é muito perigoso para a gente também, né? O quanto a gente se acha dono da verdade e a gente quer essa posição. E aí logo em seguida, disso que você está contando, né? Que Jesus mostra quem ele é, e aí ele diz a missão para que ele veio, né? E aí logo em seguida no capítulo 10, ele envia os discípulos, né? Para fazer o que ele está fazendo, ele fala, vocês também têm a possibilidade de fazer isso, porque uma vez que a gente se encontra com Jesus, a gente recebe essa missão também. De falar para as outras pessoas quem Jesus é. E a mensagem, ela traz um jeito tão interessante de dizer que os discípulos foram enviados, né? Quando Jesus fala assim, a colheita é tão grande, tem poucos trabalhadores, podem ir, sejam cautelosos, o trabalho é perigoso, vocês são como cordeiros no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário. Nada de bagagem extra, não percam tempo, não forcem nenhuma situação. Mas tem um outro trecho aqui que fala,
que eu não estou encontrando, que Jesus fala assim, não levem muito equipamento, vocês são o equipamento. Então é isso que a gente precisa. Eu achei super legal, que fala assim, a gente não precisa de muita coisa, a gente não precisa adquirir muita coisa, não precisa de muita bagagem, a gente só precisa ser aquilo que Jesus fez a gente para ser. Depois que a gente se encontra com Jesus, a gente recebe todo o necessário para falar para as pessoas quem Jesus é e o que ele fez por mim. E aí mais para frente tem mais pra frente, mais pra trás, eu não me lembro. Tem quando eles pegam um barco e vão pra Genezaré, que eles encontram o Gadareno lá. E tem uma coisa muito interessante também, que o próprio Gadareno, quando foi curado, ele queria seguir com Jesus. E aí Jesus fala, essa não é a sua missão. O que você tem que fazer é ficar aqui e dizer para as pessoas o que foi que Deus fez por você. Então é simples, a maneira como a gente mostra Jesus para as pessoas é exatamente isso. É falando para as pessoas o que foi que ele fez por mim. Isso é sensacional. Não precisa de muito, Gil. Não precisa de muito, é isso aí. Bom, pessoal, a gente vai terminando aqui. Eu sei que a gente não fez os 17 capítulos, mas também... muita coisa. O nosso intuito é só fazer um bate-papo contigo aqui sobre coisas que chamaram a nossa atenção. E a gente quer convidar você a colocar aqui no comentário o que também chamou a sua atenção. Coloca aí, escreve o que você aprendeu, como a leitura do livro de Lucas mexeu com o seu coração. Carol, brigadão. Eu que agradeço, Gil. Valeu pelo bate-papo. Valeu mesmo. Estamos aí para os próximos. Pessoal que não segue a gente ainda no canal, vou dar aquele recado que você gosta de dar, né? Segue o canal, curte, compartilha. Vem encontrar a gente. Amanhã tem celebração na IBNU, é isso? Quem está em São Paulo, Rua Tianguá, número 25, vem dar um abraço na gente. Quem não está em São Paulo, tem a celebração online, também encontra com a gente por lá. São todos muito bem-vindos. É isso mesmo, 9h30 aqui no canal do YouTube, ou lá na Rua Tianguá 25, e também às 11h15. Então você é nosso convidado. Valeu, Carol, valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!